Palavra de Deus no livro de Hebreus. Nós vamos dar sequência aos estudos que estávamos fazendo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Hebreus 10, versículos 19 a 22. Logo depois da leitura, se as crianças e adolescentes forem lá ao fundo, nós vamos orar pelas nossas crianças e adolescentes. Então, os professores poderão acompanhá-los lá ao fundo. Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo em água pura. Eu quero destacar do versículo 22, aproximemo-nos, tendo o coração purificado de má consciência. É este o trecho que nós vamos estudar juntos nesta noite. Hebreus 10, 19 a 22. Mais uma vez, como estão, vamos orar. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Dá-nos a Tua iluminação para que compreendamos o que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Que a Tua palavra, ó Deus, prospere no propósito para o qual o Senhor a designou. No meu coração, no coração de todos os irmãos que estão aqui, no coração daqueles que nos acompanham através da live. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês já fecharam? Abra a Bíblia novamente, Hebreus capítulo 10. Nós vamos falar sobre o seguinte tema nesta noite: aproxime-se com consciência limpa. Meus queridos, um famoso teólogo, antes da sua conversão, Agostinho de Hipona, por 40 anos tentou rejeitar a educação religiosa que havia recebido dos seus pais. Tentou viver uma vida distante dos padrões estabelecidos na palavra de Deus. Um dia, ao ouvir uma criança cantando um cântico espiritual, ele foi tocado pelo Espírito Santo e ele entregou o seu coração a Jesus. E uma frase do seu livro, As Confissões, reflete muito bem a experiência dele. A frase é a seguinte: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. De fato, meus queridos, nós somos criados para viver em comunhão com Deus. Nós somos criados para viver em intimidade com Deus. E se nós não estamos vivendo em comunhão e em intimidade, a nossa alma não encontra descanso. E não encontrará descanso enquanto não repousar nos braços de Deus. O autor de Hebreus diz que nós temos um privilégio, o privilégio de nos aproximarmos de Deus. E de fato, este texto nos convida a nos aproximarmos de Deus. Por quê? Porque Jesus abriu um novo e vivo caminho de acesso à presença de Deus. Eu e vocês podemos nos achegar com toda a liberdade, com toda a confiança, com toda a intrepidez e com toda a ousadia à presença de Deus, porque Jesus, através do seu sacrifício, estabeleceu a ponte para que eu e vocês nos achegássemos a Ele. Mas esse texto impõe algumas condições para nós nos aproximarmos. E quais condições são estas? Diz o texto: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado com o corpo com água pura. As duas primeiras nós já estudamos aqui com os irmãos. Hoje vamos estudar a terceira condição: tendo o coração purificado da má consciência. Mas antes que possamos entender o que é um coração purificado da má consciência, eu gostaria de começar conversando com os irmãos sobre um coração mau e sobre uma consciência impura. O que é um coração mau e o que é uma consciência impura? É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo: olha, eu estou com a consciência limpa. Eu já ouvi isso muitas vezes.
Não sei se os irmãos ouviram também. Ouvi certa vez, de certa feita, uma frase que julguei muito interessante, no que diz respeito à consciência, que vai de encontro a essa afirmação. Esta frase dizia o seguinte: às vezes, a convicção de uma consciência limpa é sinal de uma memória curta. Portanto, meus queridos, nós devemos tomar muito cuidado ao afirmar que, em relação à consciência, ela está limpa ou pura. Por quê? Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto, é enganoso e nós temos uma grande dificuldade de discernir as nossas próprias faltas. E há um exemplo muito claro no Novo Testamento, quero convidar os irmãos que acompanhem, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Esse texto diz que Jesus voltava do monte em que estivera orando de madrugada para o templo. E nesse momento os escribas e fariseus lhe apresentaram uma mulher pega em flagrante adultério. A intenção dos escribas e fariseus era expor essa mulher, mas era também testar a Jesus Cristo. Tanto é assim que eles perguntaram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Evangelho de João, capítulo 8, versículos 4 e 5. Meus queridos, nessa passagem há alguns personagens que nós devemos analisar. O primeiro deles, os escribas e fariseus. Estes se achavam cumpridores da lei. Estes se achavam justos. Estes se achavam impecáveis. Esses se achavam capazes de julgar impiedosamente as pessoas, e prestem atenção, julgar impiedosamente até mesmo a Cristo. O segundo personagem, a mulher adúltera. Ela foi apanhada em flagrante adultério e, portanto, pela lei mosaica, estava condenada ao apedrejamento. Embora não haja evidências de que ainda se cumpria esta pena nos dias de Jesus. Não há evidências de que o Sinédrio ainda cumpria essa pena. E um terceiro personagem é Jesus Cristo, Filho de Deus, santo, puro, sem mancha, mácula, defeito, sem pecado. E Jesus aqui aparentemente estava num beco sem saída. E por que ele estava num beco sem saída? Porque se ele dissesse que a mulher deveria ser apedrejada, ele estava cumprindo parcialmente a lei mosaica, porque o homem com quem essa mulher estava adulterando não havia sido apresentado. Se ele dissesse que essa mulher deveria ser apedrejada, ele estava indo contra as leis do Império Romano, sob cuja tutela estavam os judeus nesta época. Porque aos judeus era dada a liberdade de julgar crimes religiosos, condenar crimes religiosos, mas eles não poderiam executar crimes religiosos sem que antes um tribunal romano desse o seu aval. Portanto, Jesus, se ordenasse o apedrejamento, ele estaria indo contra as leis do Império Romano. E se Jesus simplesmente dissesse: esta mulher não deve ser apedrejada, ele não estava cumprindo a lei de Moisés, que determinava expressamente essa pena. E o que fez Jesus? Diz o texto que Jesus permaneceu abaixado e começou a escrever com os dedos na terra. Nós não sabemos, meus queridos, o que Jesus estava escrevendo, qual é o teor da mensagem que ele estava escrevendo, se tinha algo a ver com os escribas e fariseus e com aquela mulher adúltera ou não. Mas Jesus, curvado, escrevia na terra. E os escribas e fariseus, cuja intenção era testar Jesus, insistiram com ele: mestre, fizemos uma pergunta, o que deve ser feito com esta mulher pega em flagrante adultério? E Jesus disse então algo extremamente sério e grave: aquele que não tem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E diz-nos o texto que todos, ouvindo esta resposta, foram se retirando, a começar pelos mais velhos
até chegar os mais jovens. E ficaram ali só Jesus e aquela mulher. Observem, os fariseus que se achavam justos, íntegros, impecáveis, em condições de julgar aquela mulher e em condições de testar e julgar ao próprio Jesus Cristo, diante desta palavra, diante desse convite para que examinassem a sua consciência, foram saindo um a um, porque pela sua consciência foram acusados dos seus pecados. Então, meus queridos, precisamos ter muito cuidado em relação à nossa consciência, antes de dizê-la que ela está limpa, porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Como era enganoso e desesperadamente corrupto o coração daqueles escribas e fariseus, o coração daquela mulher não era enganoso, tão somente o coração de Jesus. Observe, meus queridos, que os acusadores acreditavam que eram justos, muito diferentes daquela mulher. No entanto, Jesus, quando os convidou a uma análise profunda da sua consciência, acusados pela sua consciência, eles deram conta de quem eram. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos observar que ela fala de diversos tipos de consciência. Acompanhem os irmãos comigo. Consciência contaminada, Tito capítulo 1, versículo 15. Diz esse versículo: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência dele está contaminada. Esta é a consciência que vê duplo sentido nas coisas, que enxerga e interpreta todas as coisas com malícia, porque a sua consciência está contaminada. Consciência cauterizada, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam a mentira e que tem cauterizada a própria consciência. Ora, esta consciência daqueles que se desviam da verdade, porque preferem dar ouvidos a fábulas engenhosamente inventadas, a ensinos que não estão fundamentados na palavra de Deus. A consciência destes está cauterizada. A palavra de Deus também fala da consciência fraca. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. 1 Coríntios 8, 7. E esse texto está falando daqueles que se escandalizavam, porque as pessoas iam aos açougues, compravam carne e comiam essa carne, e esta carne estava sacrificada a ídolos. E Paulo é claro em relação a isso. Ele diz que se quando você come, você agradece aquilo que está comendo, você santifica a sua comida. Não importa de onde vem e qual seja a origem. No entanto, se a sua consciência é fraca e você ao comer, come como se fosse sacrificado aos ídolos, você não deve comer. E se você tiver alguém que ao observar você comendo se escandalizar, você não deve comer. Mas diz Paulo, esta é uma consciência fraca. Esta é uma consciência fraca. Por fim, ainda existe a boa consciência. 1 Timóteo 1,19, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. É aquele que olha as coisas sem dolo, sem malícia, com pureza em sua mente, com pureza em seu coração. E nesse texto fala-nos sobre a consciência pura, Hebreus capítulo 10, versículo 22, que é uma das condições, um dos requisitos para que nós aproximemos de Deus. Portanto, ao examinarmos-nos a nós mesmos, observemos, queridos, se não há uma consciência má. Observemos se não há uma consciência contaminada, uma consciência cauterizada, uma consciência fraca. Busquemos diante de Deus uma boa consciência, uma consciência pura. Busquemos diante de Deus ser como as crianças, porque se não nos convertermos e não nos fizermos como crianças, jamais veremos o reino dos céus. Segundo ponto, e agora adentrando especificamente no versículo, um coração purificado da má consciência.
O que é um coração purificado da má consciência? Meus queridos, a primeira verdade bíblica que precisamos destacar quando estudamos esse tema é que o nosso coração e a nossa consciência tão somente podem ser purificados através daquilo que Jesus Cristo fez por nós. É basicamente disso que está tratando o autor de Hebreus em todo o capítulo 10. Acompanhe os irmãos alguns versículos deste capítulo que nós vamos destacar. O autor de Hebreus fala nesse texto sobre a purificação. E ele diz que a lei, como sombra dos bens vindouros, não tinha o poder de purificar. Note o capítulo 10, versículo 1. Diz-nos o texto: ora, visto que a lei era a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Ora, se os sacrifícios oferecidos pelos judeus no Antigo Testamento fossem suficientes para purificar de fato a consciência, eles não precisavam ser oferecidos continuamente, repetitivamente, bastava um único sacrifício. Se eram oferecidos, eram para trazer à consciência os pecados daqueles que os ofertavam. No capítulo 10, versículos 2 e 3, o autor vai esclarecer ainda mais esta questão. Diz ele: de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nestes sacrifícios faz-se a recordação dos pecados todos os anos. E agora o autor de Hebreus contrasta tudo isso, a sombra dos bens vindouros, com o bem que veio, com Jesus Cristo. E ele diz que em Jesus Cristo as coisas são completamente diferentes. Se antes os pecados eram encobertos, agora em Cristo os pecados são retirados. Por isso que João Batista, ao avistar Jesus, Evangelho de João capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. E nesse capítulo 10, versículos 5 e 7, o autor de Hebreus vai dizer exatamente isso. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse eu: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ora, Jesus Cristo veio para oferecer um sacrifício definitivo, final, suficiente, eficiente, para purificar e aperfeiçoar de uma vez para sempre todos os que a Ele se achegam. No versículo 10, o autor de Hebreus vai nos dizer que é através deste sacrifício de Jesus que nós somos santificados de uma vez por todas. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus, através de uma única oferta, meus queridos, Ele aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. E por que Jesus fez isso por mim e por você? Ofereceu um sacrifício eficiente, eficaz, final, definitivo, perfeito e perpétuo. Nele nós somos purificados. E sendo purificados nele, nós podemos nos achegar ao trono da graça, com confiança, com ousadia, com intrepidez, porque Ele abriu um novo e vivo caminho para que eu e vocês nos achegássemos. Além disso, além de sermos purificados e justificados através de Jesus, temos a Ele como nosso grande sacerdote nos céus. É o nosso mediador entre nós e Deus. Portanto, meus queridos, a grande notícia deste texto é que em Cristo Jesus eu e vocês podemos e devemos nos aproximar. Somos convidados à comunhão, somos convidados à intimidade. E tal qual dizia Agostinho de Hipona, nós somos criados para isso.
E não vamos achar descanso enquanto não estivermos nessa situação, não estivermos nesta condição. Não nos distanciemos, queridos. Nos aproximemos do Senhor, porque para isso nós fomos chamados. Mas como devemos nos aproximar? Com confiança de que seremos aceitos, com sincero coração, com plena certeza de fé e tendo o coração purificado da má consciência, que é o que nós estamos estudando hoje. Somos purificados, justificados, aceitos no trono da graça, através de Jesus. Mas há uma segunda verdade nesse texto que nós precisamos destacar. Observe, queridos, capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Importante destacar que se você está em Cristo, você é nova criatura. Você é visto por Deus como alguém que é justo, porque Jesus Cristo te justificou. Você é visto por Deus através de Cristo como alguém que é limpo, porque o Senhor lavou e alvejou a sua vida e as suas vestiduras com seu precioso sangue. Você é visto como alguém que pode se aproximar do trono da graça. Mas, observem, nós estamos ainda em processo de santificação. Ele aperfeiçoou para sempre. Notem, quantos estão sendo santificados? Nós não precisamos de nenhum outro sacrifício para nos justificar, porque o sacrifício de Cristo é eficaz, eficiente e definitivo. Mas nós precisamos, meus queridos, buscar a santificação. E para que nós possamos nos aproximar de Deus, tendo o coração purificado da má consciência, nós precisamos, diante do conhecimento que Deus tem sobre todas as coisas, pedir a Ele que sonde os nossos corações, que prove os nossos corações, que veja se há em nós um caminho mau que nos conduza pelo caminho eterno. Foi exatamente isso que o salmista afirmou lá no Salmo número 139. Se os irmãos se lembram do Salmo, ele começa dizendo que Deus conhece a ele, mais do que ele mesmo. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. A palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá estará o Senhor, e a tua mão estará comigo. E diante desse Deus, que conhece tanto a nós, melhor que nós mesmos, é preciso que nós peçamos: Senhor, sonda-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno, para que a nossa consciência esteja santificada quando nós nos aproximarmos da presença de Deus. De modo semelhante, o salmista, ao falar da revelação de Deus lá no Salmo 19, primeiramente ele destaca que Deus se faz conhecer através das obras de suas mãos. Depois ele diz que Deus se faz conhecer através das Sagradas Escrituras. E depois então ele afirma que, contrastando o conhecimento de Deus através das obras da criação e das Sagradas Escrituras, ele via a sua própria pecaminosidade. E o salmista então diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Notem, os irmãos, quando convidados para nos aproximarmos, nós nos aproximamos e temos contato com Deus, Deus augusto, majestoso, glorioso, e temos contato com a palavra de Deus, certamente somos convidados a também humildemente a pedir que Deus trabalhe nas nossas vidas, para que cada vez mais sejamos pessoas aceitas, pessoas puras, pessoas santas, pessoas que se santificam e que se transformam. Quero concluir, meus amados, este estudo trazendo 7 desafios.
Nós não fizemos durante as divisões, nem na primeira nem na segunda. Queremos desafiar os irmãos a pensarem nos seguintes aspectos práticos desta mensagem. Primeiro, não nos apressemos a dizer que temos uma consciência limpa. Antes procuremos ter uma consciência limpa, sempre. Porque quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais nos aproximarmos da palavra de Deus, mais serão expostos os nossos pecados, as nossas imperfeições e as nossas fraquezas. Por isso, aproximemo-nos, para que a presença de Deus, para que o poder da palavra de Deus transforme a nossa vida. Transforme a nossa vida e nos faça ter um coração purificado da má consciência. Uma segunda lição. Tomemos o cuidado em relação a juízos precipitados, porque temos uma tendência imensa de ver o cisco no outro, nos olhos do outro, sem reparar na trave que está no nosso próprio olho. Terceira lição. Busquemos diante de Deus uma consciência pura. E tomemos cuidado, meus queridos, para que em nenhum momento a nossa consciência se torne contaminada, cauterizada e fraca. Busquemos diante de Deus uma consciência pura. Um quarto desafio. Adoremos a Deus através de Jesus, porque através de um único sacrifício e do preço que Ele pagou pelos nossos pecados na cruz, nós fomos declarados justos. Eu e vocês, declarados justos diante de Deus. Eu e vocês, aperfeiçoados diante de Deus. A quinta lição, um quinto desafio. Tenhamos consciência, amados, que embora sejamos justificados, nós estamos ainda no processo de santificação. E esse processo de santificação precisa continuar constantemente. E ele vai continuar quando nós nos aproximarmos de Deus. Por isso o texto diz, não nos distanciemos, aproximemo-nos de Deus. Porque quanto mais próximos de Deus estivermos, mais perfeitos seremos. A Abraão Deus disse, anda comigo e ser perfeito. Ele não disse, Abraão, seja perfeito e depois ande comigo. Ele disse, ande na minha presença e seja perfeito. Porque quando nós buscamos andar na presença de Deus, nós nos aproximamos, vamos sendo transformados pouco a pouco, em cada dia, pouco a pouco, enquanto nos guia, Ele nos transforma. Uma sexta lição, não tenhamos a pretensão de ser perfeitos e inculpáveis. Peçamos a Deus que Ele nos sonde, nos conheça, que Ele mostre para nós as faltas que nós não somos capazes de discernir, que Ele nos purifique e que Ele trabalhe em nossas vidas. Que Ele nos livre da soberba, para que não sejamos irrepreensíveis e transgressores. E por fim, um sétimo desafio. Aproximemo-nos de Deus. Aproximemo-nos de Deus. Porque quanto mais próximos estivermos de Deus, mais santos seremos, mais perfeitos seremos, menos sujeitos a ser repreensíveis e transgressores. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais abençoada será a nossa vida.